Bom dia, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estarmos juntos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa revista Atitude, e estamos estudando as cartas de Paulo, algumas cartas de Paulo. O título do trimestre é O Ministério de Deus para a Igreja. A ênfase desses estudos é a Igreja de Jesus Cristo. Na semana passada terminamos a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos estudar a carta de Paulo a Timóteo. A gente precisa então primeiro situar período, né? Essa carta foi escrita aproximadamente entre o ano 63 a 66 depois de Cristo. A autoria de Paulo. Ele escreveu a Timóteo. Logo de início, quando nós lemos o capítulo 1, versículo 1 e 2, é interessante que até nesses versículos de saudações iniciais nós já temos algumas lições prontas, né? Alguns ensinos preparados. Então nós vamos ler a primeira carta a Timóteo. Timóteo era um jovem discípulo, muito novo, filho de pai grego e mãe judia, e ele se converte muito cedo porque ele recebeu, né, da sua avó, ele fala algumas vezes da sua mãe e da sua avó, um legado muito forte, né? Ele foi criado recebendo o ensino da palavra de Deus. E ele então se converte e passa a ser um cooperador do trabalho da obra missionária, da obra da igreja, ainda muito novo. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, um jovem chamado, inclusive alguns chamam do jovem pastor. Timóteo era jovem, por isso o apóstolo Paulo tinha certeza de que precisava passar algumas orientações para Timóteo, a fim de ajudá-lo no seu ministério. E é isso que nós vamos ver, algumas dessas recomendações que são válidas até os dias de hoje, até hoje para a igreja nós usamos muito a carta que Paulo escreve a Timóteo. No capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui é uma saudação comum, né, que Paulo ele escreve, ele coloca aqui logo de cara que ele é o autor dessa epístola, para que não houvesse dúvida, é Paulo quem escreve. E ele escreve a Timóteo, e o que nós destacamos aqui no versículo 2, ele diz verdadeiro filho na fé. Essa expressão filho na fé é que nós queremos destacar. O que nós entendemos é que provavelmente Paulo está se referindo a alguém que lhe custou muito, foi muito caro, foi muito trabalhoso. Quando ele usa essa expressão filho, não é apenas uma forma carinhosa de se retratar, como comumente nós às vezes chamamos uma pessoa de filho, quando é mais nova, mesmo sem ter nenhuma participação no cuidado, no crescimento dessa pessoa. No caso de Paulo, não. Ele escreve que ele faz essa referência, meu verdadeiro filho na fé. Quem é pai e principalmente quem é mãe, né? Sabe o que é ter um filho? Uma mãe, no caso, gerar um filho, a expectativa, né, de 9 meses na barriga, não se questiona. Mas ele fala aqui também do papel do pai. O papel do pai na criação desse filho, e que esse filho muitas vezes ele dá
certa dor de cabeça, dá certo trabalho. Minha mãe dizia muito um ditado assim: filho criado, trabalho dobrado. As pessoas, né, todas as pessoas, elas passam por etapas nas suas vidas, tem o nascimento, a primeira infância, adolescência, juventude, a idade adulta, a velhice. São fases importantes e cada fase tem a sua forma. Mas a juventude, sem dúvida alguma, é uma fase de grande e grandes lutas, e é uma fase muito difícil de se passar por conta justamente das lutas, das dificuldades, das tribulações, angústias, tudo inerente à idade. Então, Timóteo escreve a Paulo, e ele tem essa. Paulo escreve a Timóteo, né? Paulo escreve a Timóteo, e ele tem essa preocupação de instruir Timóteo. Por quê? Timóteo era um jovem, como todo jovem. Jovem tem círculo de amigos, jovem está no contexto social, jovem é ativo, é dinâmico. E com Timóteo, creio que não era diferente, além da questão da questão física, das paixões naturais da juventude, da mocidade. E Paulo então adverte para que Timóteo, só quero falar Paulo, para que Timóteo tivesse uma postura coerente com tudo aquilo que ele recebeu e também com tudo aquilo que se espera de um líder, um líder, alguém que trabalha na obra do Senhor. Então ele faz algumas considerações, nós vamos ver algumas considerações. A primeira consideração na verdade, ele faz uma advertência. Ele chama a atenção. Essa advertência, na verdade, é uma prevenção, está dizendo ao Timóteo: caminhe desse lado, aprenda disso que você com certeza terá êxito. Instruções importantes para alguém que está começando, está iniciando um trabalho. Quão bom seria se todas as pessoas, né, iniciando a sua jornada, quer seja secular, na igreja, se tivesse um discipulador, alguém que dissesse: olha, eu já percorri esse caminho, sei como é, então eu posso te dizer como é que passa por este caminho. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo passa para Timóteo. Então ele diz aqui no versículo 3: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Então ele está dizendo aqui que Timóteo precisava ficar ainda em Éfeso com a seguinte função: admoestar a certas pessoas. O interessante é que na cultura grega, especialmente, estamos aqui no contexto greco-romano, mas aqui temos uma forte influência da cultura grega, também no Oriente, o jovem não era muito. A palavra de um jovem não era muito valorizada, nem era muito respeitada. Era comum que os adultos, principalmente os mais velhos, os anciãos, fizessem esse papel, os de cabelo branco, ou seja, aqueles que já alcançaram a maturidade suficiente a ponto de ensinar outras pessoas. E aqui nós então encontramos Timóteo com esta missão. Então eu fico pensando logo de cara que não foi fácil ele chegar em Éfeso com esta missão, chamar a atenção de certas pessoas. Ó. Não sabemos quem eram essas pessoas, provavelmente alguns membros da igreja de Éfeso que estavam se desviando da sã doutrina, ensinando uma doutrina híbrida, misturada, e que ele então precisava exercer uma autoridade. Mas como? Sendo muito jovem. Como alguém velho, uma pessoa de mais idade, vai dar atenção, vai ouvir a palavra de um jovem? Então isso foi um grande dilema para Timóteo, era fazer prevalecer a palavra em detrimento da sua pouca idade.
E então nós vamos ver no decorrer dessa carta, em várias situações, Paulo falando justamente disso, que ninguém deveria desprezar, desvalorizar o fato de Timóteo ser jovem. É interessante que às vezes, ainda hoje, a gente acha assim, né? Lembrando que a juventude cada vez mais tem crescido, as pessoas têm amadurecido no âmbito da política, na liderança de igreja, em governo, em indústrias, né? Hoje, jovens dirigem grandes empresas, então o jovem hoje, ele de certa maneira está melhor preparado para enfrentar os dilemas da vida. Mas naquele contexto, ele precisava furar esse bloqueio, ou seja, ele encontraria uma certa resistência, né? As pessoas provavelmente não dariam ouvido à sua palavra. Então ele tem essa função, a primeira função que ele tem, e a função que nós hoje, enquanto crentes, servos do Senhor, pastores, líderes, professores, temos essa missão de advertir. Advertir é, de certa forma, ensinar de forma prévia, dizendo, olha, não faça isso, deixe de fazer isso, ou faça isso, porque o resultado é esse. Ou seja, você, de certa forma, consegue orientar e dar instruções a uma pessoa acerca de alguns assuntos. No nosso caso aqui, de assuntos concernentes à vida cristã, como nós devemos caminhar na vida cristã. Interessante que isso de fato acontece, né? Eu tenho dois filhos, falo sempre aqui, um de 21 e outro e a outra de 16. E sempre a gente está. A gente tem muito diálogo, né, com minha esposa, com eles, e a gente começa a questioná-los, e eles já com uma visão diferente um pouco da nossa. E eu digo assim, olha, quem tem mais idade? Eu ou você? Quem viveu mais? Eu ou você? Então, eu tenho uma certa leitura que você ainda não tem. Essa maturidade ela vai vir com o tempo. Mas muitas vezes o jovem hoje, ele se acha repleto e completo, ele acha que ele sabe tudo e muitas vezes ele não quer ouvir. Então, nós temos aqui Timóteo, com essa missão de advertir. Advertir de quê? Advertir dos perigos, das armadilhas que são colocadas para que o crente, no percurso, na caminhada da vida cristã, em determinado momento ele possa cair com base nessas armadilhas. E naquele momento eram muitas as armadilhas, muitas as ciladas. Nós temos a comunidade judaica se levantando contra a igreja, nós temos os gentios, parte deles formado pelos gregos, tínhamos também os romanos. Então, os crentes estavam dentro desse caldeirão, né, fervescente, que, vez por outra, liberava doutrinas heréticas, ensinamentos heréticos, e a igreja então precisava conhecer a verdade para poder combater os erros e combater as heresias. No versículo 4, ele diz assim, ó, nem sequeantes promovam, ou o versículo 4, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço a Deus na fé. Ele está dizendo a Timóteo que Timóteo deveria instruir aos crentes para que os crentes não perdessem o foco. O foco da vida cristã. Nós precisamos ter o nosso foco. Nosso foco primeiro é colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Não podemos desviar dele, porque é dele que nós temos toda a nossa orientação, nossa instrução, nós temos o exemplo, e foi ele que morreu por mim, por você na cruz. Então é ele o cabeça, o líder, a nossa inspiração, a nossa motivação. Devemos olhar para ele. Por quê? Assim como hoje, algumas pessoas com o tempo se desviam sua atenção e terminam caminhando muitas vezes em precipícios. E ele diz, inclusive, aqui no versículo 4, ele usa a palavra fábulas, né? Que ao invés de se ocupar com fábulas, são fábulas, histórias não verdadeiras, fictícias, que servem às vezes como um pano de fundo para uma história verídica, mas no caso aqui eram fábulas mesmo, eram como nós chamamos contos da carochinha. Eram histórias que não levavam ninguém a nada. Não podemos hoje, mas perder o foco
entrar em discussões, em contendas com coisas que não levam a nada. Quantas vezes nós perdemos tempo? Às vezes na escola bíblica dominical, um aluno desvia o tema para falar de uma coisa que não tem nada a ver, deixamos de ganhar. Às vezes nós estamos defendendo o candidato A, como agora na eleição B, C, e discutindo coisas que não levam a nada, esquecendo de pautar, de colocar a nossa vida no trilho. Então ele aqui vai dizer que se as pessoas, ao invés de se preocuparem com o que vale a pena, estavam se preocupando com fábulas e genealogias. Sabe o que é genealogias? Ninguém gosta, não tem ninguém que goste. Quando o assunto é genealogia, é até interessante, a gente aprende muito também. Mas aquele fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou ciclano, parece que é uma coisa que não vai terminar nunca, que não vai chegar a um lugar comum, que não vai acrescentar nada, e às vezes nós estamos perdendo tempo, focando em coisas que não acrescentam, que não edificam a nossa vida. Então ele vai dizer o seguinte, ora, o intuito da presente demonstração, ou seja, estou escrevendo e essa minha demonstração, essa advertência visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Olha que coisa interessante, quando nesse versículo 5 ele diz que, ao invés de ficarmos com fábulas, com genealogias, precisamos focar. E aqui ele dá 3 coisas interessantes. A primeira coisa que nós precisamos focar enquanto crentes, enquanto igreja do Senhor, precisamos focar no amor. A coisa mais importante da vida cristã, o primeiro mandamento mais importante é o amor. Precisamos resgatar. Precisamos colocar a nossa força, precisamos colocar a nossa energia no amor. Precisamos nos amar mais. A igreja precisa amar uns aos outros, porque é mandamento. Então, quando eu estou com foco em amar as pessoas e amar é fazer o bem também, eu esqueço as chamadas picuinhas, pequenas coisas que ocupam o nosso tempo, que tira a nossa atenção, que rouba a nossa atenção. Então, a primeira coisa que temos que resgatar é a importância do amor. E ele acrescenta, ele vai ainda mais, esse amor procede de coração puro. E aí cabe uma interrogação, uma pergunta: como é ou como está o seu coração? Porque para amarmos, precisamos de um coração puro. Um coração, quando ele está sujo, manchado, magoado, sofrido, não consegue amar. Um coração, quando ele não está puro, ou seja, ele está impuro, está sujo, é um coração que pensa mal das pessoas, é um coração que não consegue perdoar, é um coração que não consegue ter empatia pelo outro. É por isso que ele está dizendo um coração puro, alguém que está com o coração limpo, aberto para o outro. Quantas vezes nós entramos numa relação pessoal, mas já entramos com o coração meio que alerta. Já entramos com o coração em alerta, ou seja, a qualquer momento pode surgir algum problema e eu não quero sofrer, não quero magoar, coisa assim. Ou eu não quero me entregar, eu não quero mergulhar de coração. Algumas pessoas agem assim devido a traumas, né? Processos antigos, mágoas, às vezes até na própria igreja, né? Se feriu com o irmão, se magoou com alguém
não foi perdoado, também não pediu perdão, e aquilo veio para o coração e vai crescendo, vai ficando uma mancha e às vezes se expande pelo corpo. É por isso que ele diz que precisamos ter um coração puro, um coração desarmado. E ele ainda vai mais, ele fala de uma consciência boa, está muito ligado ao coração. Mas enquanto o coração aqui é figura, né, do centro das emoções, onde as pessoas comumente dizem, né, estou amando, e o coração, não. Ele agora está falando da consciência. Consciência é mente. Assim como eu perguntei como vai o seu coração, como vai a sua mente? Essa é a pergunta que precisamos hoje fazer. Como estamos sofrendo? Como a nossa mente tem sido cada vez mais bombardeada? Tantas coisas no dia a dia. São notícias que nos atingem, acontecimentos do presente, do passado, que ficam arquivados na nossa consciência, ou talvez a nossa consciência que não é boa mesmo. Por isso ele está dizendo aqui uma consciência boa, uma cabeça boa. E o interessante é que a cabeça do crente precisa ser como a de Jesus, porque nós temos a mente de Cristo. E como era a mente de Jesus? Interessante também a gente investigar. Com certeza era alguém que não tinha preconceito. Era alguém que não fazia acepção de pessoas. Era alguém que não julgava. A nossa consciência deve ser uma consciência pura, consciência de que alguém que tem plena certeza de que não faz mal, que não maquina o mal. Não estou dizendo que não erra, que não peca, não. Mas alguém que dorme todo dia, coloca a cabeça no travesseiro e consegue dormir porque a sua consciência não lhe acusa de algo que fez que não foi consertado. Então precisamos disto para que o nosso papel, né, que a advertência que por vezes for preciso, e como no caso de Timóteo precisou ter isso tudo para ter autoridade para advertir. E ele diz, além disso, além do amor, coração puro, uma boa consciência, ele fala de uma fé sem hipocrisia. Outra pergunta: qual é a sua fé? Como está a sua fé? É uma fé que se esconde na denominação? É uma fé que se esconde na religião? Ou é uma fé sincera? É alguém que afirma ter fé na pessoa de Jesus em toda e qualquer circunstância. Ainda esta semana eu estava ouvindo um vídeo sobre os mártires da igreja e dentre eles foi apresentado Policarpo de Esmirna, que foi morto por causa da sua fé em Jesus Cristo. Ele foi colocado para ser queimado vivo, mas foi dada a ele a oportunidade de se arrepender e negar a fé cristã, e ele teria sua pena perdoada, não seria morto na fogueira. E os carrascos, né, colocam fogo na fogueira e ele diz que, de forma alguma, que até aquela idade Jesus nunca o havia desapontado. Como é que naquele momento ele iria negar Jesus? No dia de hoje nós precisamos pensar um pouquinho, né? Esses últimos períodos vividos agora, como é que está a nossa fé? A minha fé está em quem? Algumas pessoas desviaram um pouquinho nesse período com relação à sua fé, viu? É necessário novamente, irmãos, voltarmos a essa compreensão de que a nossa fé não está em ninguém, não pode estar em ninguém. A nossa confiança, a nossa força não vem de ninguém, não vem de ninguém, só única e exclusivamente do Senhor Jesus.
não vem dos bens que temos, que possuímos, não vem dos carros, nem dos cavalos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Precisamos ter uma fé que é produto do conhecimento que temos da pessoa de Jesus mediante a sua palavra. Quando eu olho para o que Jesus fez no passado, quando eu olho para o que Jesus tem operado não só na minha vida, na vida de minha família, de pessoas que eu conheço, isso é motivo de sobra para que a minha fé aumente. Eu não posso perder a fé no Senhor. Então, esse primeiro momento é o momento justamente de advertir. E para advertir alguém, Timóteo precisava disso, ou seja, Paulo disse, vou te dizer algumas coisinhas que você precisa para aprender a dividir com alguém a palavra do Senhor. A segunda, eu até já adiantei, ele diz aqui, tirar o foco das dificuldades, das discussões tolas, que na verdade só contribuem para destruir a comunhão dos crentes. A filosofia grega estava no auge e questões que não valiam a pena discutir naquele momento estavam sendo levadas para a igreja e foi necessário que Timóteo passasse e desse essa instrução que ao invés de ensinar coisas que não edificam, ventos de doutrina, precisamos ensinar a verdadeira doutrina. E essa verdadeira doutrina, nós estaremos daqui da Bíblia, nosso livro de regra, fé e prática. Ah, mas surgiu um livro aí que fala outra coisa. Pode surgir dezenas, centenas. O livro que me orienta, o livro que diz como devo andar, como devo viver, é isso aqui. A palavra de Deus, que é a Bíblia. E quando nós vamos caminhando para as instruções, ele vai dizendo aqui, no versículo 7 do capítulo 1 ainda, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem outras asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas e homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Ele está falando justamente disso. Provavelmente os judeus estavam, assim como eles fizeram em outras igrejas, eles queriam fazer imperar o cumprimento da lei. É por isso que Paulo está dizendo aqui, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, ou seja, essa lei ela visava justamente justificar o homem, fazer o homem justo à medida em que ele cumprisse a lei. E é justamente Paulo quem vai escrever na carta aos Romanos que nós fomos justificados em Cristo Jesus, ou seja, a lei é boa para quem dela se utilize de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, ou seja, quando nós somos justificados em Cristo Jesus, nós cumprimos a lei, porque a lei é cumprida nele. Isso porque havia na comunidade essa discussão. Se formos andando, e o nosso tempo é curto, também não temos muito assunto hoje, essa é uma lição curta, ele vai falar aqui no versículo 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz
na ignorância e na incredulidade. O apóstolo Paulo aqui novamente ele enfatiza o seu testemunho. Era importante para a igreja e para Timóteo aprender através do testemunho do apóstolo Paulo, para que através desse testemunho ele pudesse ensinar a outras pessoas. Então o apóstolo Paulo aqui ele vai dizer quem ele era. E com base nisso a mensagem ela se fortalece, porque agora Timóteo tem condições de pregar o evangelho da graça que promove a mudança naquele que ouve e aceita a palavra do Senhor. Querido irmão, que o Senhor Jesus, através dessa breve reflexão, desse breve estudo, você pode ler toda a carta de Timóteo, são 2 cartas pequenas, mas interessantes, você pode ler e aprender um pouco mais. Que Deus te abençoe neste dia, abençoe sua casa, abençoe a sua família. Até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém.